Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é começar a falar sobre o LibreOffice. O que é o LibreOffice? Uma suíte de aplicativos baseada na filosofia de software livre, que pode ser obtida gratuitamente e utilizada para qualquer finalidade, tanto uso educacional, doméstico, corporativo, é livre. Bom, nesse primeiro vídeo, o objetivo é falar um pouquinho sobre a história do LibreOffice, fazer essa introdução acerca do aplicativo LibreOffice. LibreOffice ou LibreOffice? Você pode falar como quiser. Só que Libre é espanhol, então eu falo LibreOffice. Ah, mas o colega fala LibreOffice. Fala do jeito que quiser, tranquilo. Ainda bem que na prova não cai a pronúncia. Então, como surgiu o LibreOffice? Até pouco tempo atrás, havia o BROffice. Pouco tempo atrás nas provas, né? Porque na prática o BROffice já foi descontinuado tem uns 8 anos. E por que foi descontinuado? Vamos tentar entender isso. Galera, sem dúvida, o Microsoft Office é a melhor suíte de aplicativos no dia a dia. Nenhum programa é melhor do que o Excel. O Excel é perfeito. O Word é fantástico. O PowerPoint é muito bom. Tem o Prezi. Agora, o Word e Excel, eles são de fato unânimes, né? Todo mundo usa, todo mundo adora, é o padrão. O problema é que o Word e Excel são softwares comerciais, onde você tem que pagar pelo uso, você tem que obter uma licença do programa, você tem que utilizar através do serviço de locação, como o Office 365, onde ele passa a ser um serviço ao invés de um produto. Agora, quando o Linux começou a avançar no mercado, como uma alternativa de sistema operacional livre, a Microsoft não desenvolveu o Word e Excel para Linux. Então, num primeiro momento, você instalava o sistema operacional livre, mas era obrigado a buscar programas alternativos. Isso meio que deu margem para que surgissem investimentos para que desenvolvessem programas alternativos ao Microsoft Office. E uma das suítes, né, que mais tiveram sucesso foi a suíte StarOffice. Então, o StarOffice é o início, é a origem de tudo. O StarOffice, ele era comercializado por uma empresa chamada Star. Aí, logo depois, essa empresa foi incorporada pela Sun, uma outra empresa de sistemas. E a Sun decidiu abrir o projeto do StarOffice, criando o OpenOffice. Quando ela abre o OpenOffice, tornando ele livre, ela se mantém detentora da marca, mas libera o código-fonte para que toda a comunidade de programadores voluntários do mundo inteiro pudesse avaliar aquele código e aprimorar o sistema, melhorar o sistema. E aí nasce, então, o OpenOffice. O StarOffice continua sendo vendido. O StarOffice continua sendo a versão comercial. E o OpenOffice é a versão o quê? Livre. Só que, depois da Sun, várias outras empresas adquiriram o OpenOffice. Aí, adquiriram? Sim, depois da Sun, outras empresas adquiriram. Essa história, né, de qual empresa comprou qual, das fusões, isso não me interessa para a prova. Só que eu preciso que você saiba que o OpenOffice é livre. E uma coisa interessante é que a marca OpenOffice, ela não estava disponível no Brasil. Isso fez com que, excepcionalmente, no Brasil, tivessem que mudar o nome do programa. A empresa que mantinha a marca OpenOffice entrou na justiça aqui no Brasil e ganhou o direito de usar e proibiu a Sun de distribuir o OpenOffice no país. Então a Sun falou, beleza, então
não vai ter Sun, não vai ter OpenOffice brasileiro. Então, o que aconteceu? Um grupo de programadores voluntários criou o projeto BR Office e começou a traduzir, né, a adaptar o OpenOffice para o português Brasil, distribuindo sob o nome BR Office. Então, o que acontecia no passado? O mundo inteiro usava OpenOffice e o Brasil usava BR Office. E aí as provas cobravam o quê? BR Office. Só que, embora o programa seja livre, qualquer um pode fazer modificações. Sendo que as modificações elas têm que ser propostas para o mantenedor do OpenOffice, para a empresa que tem os direitos autorais sobre a marca poder avaliar e lançar uma nova versão. E muitas vezes isso ficava esquecido e as atualizações não ocorriam. Isso incomodou a galera que desenvolve o código e levou à criação do LibreOffice. Então, com isso surge o LibreOffice. E o que acontece? Meio que a comunidade voluntária que colabora com o projeto para de se interessar pelo OpenOffice, que ainda continua sendo desenvolvido e ainda continua sendo distribuído, e começa a investir no LibreOffice. E aí, com o LibreOffice, como essa marca não tinha impedimento no país, o projeto brasileiro também morre. Porque para que eu vou querer ter um BR Office se o mundo tem LibreOffice e pode ter LibreOffice aqui no país? Então, o que eles fazem? Eles descontinuam o BR Office, que parou numa versão, salvo engano, 3.3. Vamos colocar 3.x aqui. Né? Foi a última versão do BR Office. Agora, são todos programas de uma mesma família. São todos programas de uma mesma origem, que é o OpenOffice. Então, são todos muito parecidos. O OpenOffice tem um editor de texto chamado Writer. O BR Office tinha o Writer. O Apache Office tem o Writer. O LibreOffice vai ter o Writer também. O Calc, o Impress. Ou seja, é como se eu estivesse pegando tudo e dizendo que é tudo da mesma família. É tudo farinha do mesmo saco. Logo, durante a aula de Writer, por exemplo, é possível que eu estude questões de BR Office. E a gente vai abstrair, ignorar. Trabalhando o quê? OpenOffice, BR Office, LibreOffice, Apache Office, como se fosse tudo uma coisa só. Beleza? Quando tiver diferença, eu cito na própria questão, naquele momento na aula. Bom, sabendo então que a gente vai dar ênfase ao LibreOffice, mas se o enunciado da questão falar OpenOffice, abstrai. Galera, vamos pensar aqui. Aplicativo, funcionalidade e formato. Quais são os aplicativos que acompanham essa suíte? Dá-se o nome de suíte ao conjunto de programas voltados para usuário a nível de escritório, né? Nós temos o Writer, o Calc, o Impress, o Draw, o Base e o Math. Writer é o editor de textos. Chamamos de processador porque ele é mais do que um simples editor. Ele permite verificar ortografia e gramática, ele trata o texto como uma informação, né? Então a gente pode considerar ele como um processador de texto. E o formato de arquivo do Writer? É ODT. Isso eu não entendi. No Word, eu não vou ter o arquivo doc ou docx. No Word, a extensão é docx. No Writer, a extensão é .odt. Olha que coisa legal. No Word é docx, no Excel é xlsx, no PowerPoint é pptx. São bem diferentes, né? DocX, XLSX, PPTX. No LibreOffice, tudo começa com AD. De quê? De documento aberto, documento open. Então, é muito mais fácil tu lembrar que todo arquivo começar com AD, opa, tu já vai inferir que é do LibreOffice.
E aí eu tenho ODT de texto mesmo, né? Text. Eu vou ter S de spreadsheet, que é planilha. Eu vou ter o P das apresentações. Então, vocês precisam decorar principalmente as extensões do Word, ou melhor, do Writer, do Calc e do Impress. O que é, né, que seriam equivalentes ao Word, Excel e PowerPoint, Writer, Calc e Impress. Agora, o que é o Draw? O que é isso? Draw. Esse Draw é o programa que cria desenhos no LibreOffice. Chamamos de gráficos vetoriais. O que não é vetorial é bitmap. Vale a pena entender essa diferença? Claro. Por que não? É possível que caia. Quando pensamos em imagens, existem dois tipos de imagem. Imagem bitmap ou imagem vetorial. No bitmap, é como se só existisse um plano. Como assim? Vamos dar um exemplo. Vou entrar aqui no Paint, PBrush, o nome do executável do Paint. Aí, vou pegar um quadradão, e vou colocar esse quadradão vermelho. Vou jogar um baldinho de tinta vermelha nele também. Pronto, fiz um quadradão vermelho. Agora, eu vou fazer um círculo amarelo. E vou jogar tinta nesse círculo amarelo também. Beleza. Imaginem que eu quero apagar esse círculo amarelo. Quero apagar ele. Vou pegar a borrachinha aqui. Vou começar a apagar. Quando eu apago ele, olha que droga. Eu apago também o vermelho que estava embaixo. Na verdade, o fato do arquivo ser bitmap, quando eu digo que ele só tem um plano, vai fazer com que o ponto de luz, ele só pode ser de uma cor. Ele era vermelho. Quando eu coloquei o círculo amarelo, aquele ponto de luz virou amarelo. Quando eu estou apagando, aquele ponto de luz vira branco. Essa é uma característica do bitmap. Agora, se eu estivesse trabalhando com uma ferramenta de desenho vetorial, eu teria camadas, layers, planos. Aí eu conseguiria ter o círculo amarelo sobreposto ao retângulo vermelho. E eu poderia enviar para trás, trazer para frente. São comandos comuns quando eu trabalho com o quê? Com vetor. Então, no vetor eu tenho as camadas. E eu consigo ter elementos sobrepostos e manipular isso. Fica esse conhecimento aí para questões de informática em geral. A diferença entre bitmap e vetor. A vantagem do Draw é criar gráficos vetoriais. E aí a extensão dele é ODG. Banco de dados. Base. O banco de dados compete com quem dentro do cenário do Office? Ainda que não caia Office na tua prova, a Microsoft continua sendo referencial. O Base, equivalente a um Access. E o Math é o editor de fórmulas. Aí, na prova, se caiu uma questãozinha assim. Professor, esse Math faz contas? O que vocês acham? Fala pra mim. Fala sozinho, mas fala comigo. Você acha que o Math faz contas? De jeito nenhum. Não. Quando eu falo editor de fórmulas, o Math é um programa para que um matemático possa criar uma questão de uma prova, elaborar uma expressão. Observem comigo. Vamos entrar aqui no LibreOffice Math. Olha lá. Eu tenho o quê? Funcionalidades para criar fração, divisão, para elaborar uma expressão matemática que depois eu vou poder incorporar em um documento do Writer, por exemplo, ou em uma planilha do Calc. Mas o objetivo do Math não é fazer contas, e sim construir fórmulas visualmente. Essa é a intenção do Math. Cuidado, beleza?
É como se fosse o equation lá do Word. É como se fosse o inserir símbolo equação lá do Word, né? Antigo Microsoft Equation. Então, é uma ferramenta para que um professor de matemática possa elaborar uma questão, possa elaborar uma prova. Então, com isso a gente já apresentou os 6 aplicativos que acompanham o pacote LibreOffice, a funcionalidade de cada um deles e o formato de arquivo, a extensão. Lembrando que todos esses formatos de arquivo são genericamente ODF. Isso também é objeto de questão de prova. ODF é um gênero. ODT, ODS, ODP, ODG, ODB e aqui ODF são espécies do gênero ODF, onde ODF significa formato de documento aberto. Qual é a vantagem de eu ter um formato aberto? Qual é a vantagem disso? A vantagem é eu saber que se eu quiser criar uma aplicação, eu posso gerar arquivos nesse formato. Não entendi. Imaginem que eu, Renato, criei um programa para a padaria do meu amigo, que fica na esquina da minha rua. Aí, eu criei esse programa e no final do mês, esse programa tem que criar um relatório, tem que criar um arquivo. Eu não vou fazer um formato específico para aquele programa. Eu vou tentar adotar um formato que ele possa abrir um outro programa. E aí eu começo a buscar o quê? Padrões que eu não precise pagar royalties, padrões que eu possa utilizar. Todo o arquivo de formato ADF tem um formato aberto. Então, se o meu programa quiser salvar ou abrir o arquivo como ODS, por exemplo, é possível. Entendam que esses formatos eles podem ser incorporados por qualquer outro aplicativo, porque eles são abertos. Legal? Vamos que vamos. Primeira questãozinha de prova. Eu adoro exercícios. Não vejo uma maneira de explicar a teoria sem mostrar como cai. Eu acho que isso faz parte do processo de aprendizagem. Se não tiver exercício, não fixa conteúdo. Então, quanto mais questões, melhor. Há quem reclame. Sempre. Tem gente que acha que eu deveria dar toda a teoria primeiro para depois fazer questões. Tem gente que come só arroz para depois comer o feijão. Eu respeito. Mas eu vou misturar tudo mesmo. Dentro daquele assunto. Eu vou ensinar a teoria, vou dar um pouquinho de questão. Vou ensinar uma teoria, vou dar um pouquinho de questão. Beleza? E com isso a gente vai crescendo. A gente vai aprendendo aquilo que é relevante. Porque tem coisas que a gente fala. E se tu não vê a questão, como é que tu vai acreditar que aquilo cai na prova? Como é que você vai se ligar que aquele detalhe faz a diferença? Exercício é fundamental para concurso público. Eu, no passado, ouvia um professor aqui do Rio de Janeiro, muito respeitado, falando o seguinte: mais vale um balde de questões do que um oceano de conhecimento. E é verdade. Para concurso público, é necessário resolver muitas questões. Então, vamos à primeira. Acerca dos programas Word, Writer, Calc e Excel, assinale a alternativa correta. Os editores Writer e Excel pertencem ao pacote do Microsoft Office. Falso. O Excel pertence ao Office. O Writer não. Então a letra A está errada. Letra B. O atalho de impressão de páginas no Writer é diferente do atalho do Word. Errado. Por quê? Existem alguns atalhos que são ditos universais. Quais são os atalhos que eu vou considerar universais? O que eu chamo de universais? São comuns em qualquer programa que você veja na prova. Não interessa a versão. Em qualquer programa da prova, Ctrl P é imprimir. Ctrl C é copiar. Ctrl V é colar. Ctrl X, esse não tem como errar, né, meu filho? Olha lá. É o que? X. Desenho de uma tesoura. Recortar. E o Ctrl Z
é desfazer. Esses atalhos, cara, de boa, se você errar um atalho desse, não conta pra ninguém que teve aula comigo. Não conta, não conta. Esses atalhos são elementares. Então dá um print. É óbvio que a gente vai estudar muitos outros atalhos até o final da aula. Mas esses... Esses, se tu errar, reprova, porque todo mundo vai acertar. Então dá um print e vamos voltar. Ctrl P é imprimir em qualquer programa. Atalho de impressão é Ctrl P. Ctrl P. E aí não interessa se é no Word, no Writer, no Excel, no Calc. A letra B está errada. Letra C. Vamos para a letra C. O Writer possibilita salvar documentos no formato doc. Por quê? Porque eles são compatíveis. Hoje, o Microsoft Office e o LibreOffice, eu posso dizer que eles são intercompatíveis. Não posso falar só compatíveis? Claro que fala, claro que fala. Mas eu posso dizer que o Office é compatível com o LibreOffice e que o LibreOffice é compatível com o Office. Por isso eu estou tentando colocar logo intercompatíveis. Beleza? Eles são mutuamente compatíveis. Por que eu estou colocando dessa maneira? Porque lá atrás, o LibreOffice, o BROffice, o OpenOffice, todos sempre foram compatíveis com o Office, porque o Office era um padrão. Então, se a pessoa criasse um arquivo no Word, você queria poder abrir aquele arquivo do Word. Logo, sempre houve compatibilidade do BROffice, do OpenOffice, do LibreOffice com o Microsoft Office. Mas a recíproca não era verdadeira. A Microsoft, durante muito tempo, repudiou os arquivos do LibreOffice, os arquivos do BROffice, do OpenOffice. Somente a partir da versão 2010 é que ele incorporou essa funcionalidade de forma originária, nativa. Mas, como atualmente as versões que são cobradas são 2013, 2016, 2019, então a gente pode afirmar que o Office e o LibreOffice são compatíveis. Ok? Então, o Writer possibilita salvar documentos no formato doc, mas não no formato DT. Aqui é horrível. Como que ele não vai salvar no formato que é nativo, originário do Writer? Então, a letra C também está errada. E a letra D? O editor de planilhas Writer permite exportar documentos como PDF. O editor de planilhas Writer permite exportar documentos como PDF. Desde sempre. Desde as primeiras versões, o Writer permite criar arquivos PDF. O PDF se popularizou para compartilhar documentos. Por quê? Por vários motivos. Qual é uma vantagem de usar um arquivo PDF? Primeiro, ele é compacto. Ele é compactado por natureza. Como assim? Se eu crio um documento no Word, vamos imaginar que o documento no Word tem 10 megas. Se eu gerar um PDF, ele vai ter 2 megas, 3 megas. Então é muito melhor para eu, compartilhar esse arquivo na internet, compartilhar ele em PDF, porque eu vou ter um custo menor de transmissão. Eu vou transmitir ele mais rapidamente, sem consumir tantos dados de internet. Então o PDF ele se popularizou por ser um formato que a gente vai chamar de portável. Portável porque ele vai poder abrir no Android, no Linux, no iOS, no Windows. Qualquer sistema operacional pode ter um programa leitor de PDF. Por quê? Esse formato criado pela Adobe também é livre. Então, o PDF tem algumas vantagens. Alto grau de compressão, compactado, preserva a integridade do conteúdo. No caso de, se eu crio um arquivo no Word com um tipo de letra e levo para outro lugar que não tem aquele tipo de letra, ele vai mudar a fonte, vai poder desconfigurar o arquivo. O PDF vai íntegro. Pode mexer no PDF? Claro, existem inúmeros programas que vão te permitir editar PDF. Mas quando eu falo da integridade, é que ainda que você não tenha aquela fonte, não tenha aquele tipo de letra, você vai conseguir visualizar da maneira que foi criado. Isso é legal. Então,
Gabarito aí é o quê, gente? Letra D de delta. Aí tem um erro. Não é letra D. Olha que pegadinha maldosa, hein? Maldosa. Não é letra D. Por que não é letra D? Porque o Writer não é um editor de planilhas. Olha como tem que ter atenção aí. Né? Mas isso ficou claro quando eu li a letra E. O editor de textos Writer permite abrir textos no Word. Então, o gabarito é o que, gente? Letra E. O editor de textos Writer permite abrir texto do Word. E por que a letra D está errada? Porque o Writer não é um editor de planilhas. Editor de planilhas seria o quê? Na verdade, o software de planilhas eletrônicas é o Calc. Então, a letra D está errada. Ok? Numa primeira leitura rápida, você vê como muitas vezes passa sem que você perceba. Mas, voltando na leitura da letra E, a gente ratifica que a letra D é uma pegadinha, né? Editor de planilhas Writer está errado. O editor de textos Writer permite abrir textos do Word. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra E de eco. Vamos que vamos. Assinale a alternativa correta sobre a extensão que representa o impresso do pacote LibreOffice. E aí, molinho, né? ODT é a extensão do Writer. ODS é a extensão do Calc. Doc é a extensão do Word. Até a versão 2003, Word velho. ODP é a resposta. E XLSX é a extensão do Excel novo, da versão 2007 em diante. Então, o gabarito da questão, letra D de delta. Próxima questão. Ministério Público de Goiás. Olha que maravilha de questão. A extensão padrão nativa, sempre que usar o termo nativa, ele quer dizer o quê? De origem, default, originária, né? Observem que eu posso usar muito esse termo default. O que significa default? É padrão. Se eu não fizer nada, aquilo é default, aquilo é padrão. Então, a extensão, quando eu vou salvar um arquivo, a extensão padrão, a extensão default, direta do processador de texto OpenOffice Writer, é ODT. E se você observar, aí falou do OpenOffice. Podia falar do BROffice, do OpenOffice, do Apache Office, tudo tranquilo. A extensão vai ser ODT. E aí, novamente, Word velho, Excel velho, porque não tem um quarto caractere, né? TXT, extensão do bloco de notas. E DocX, a extensão do Word 2007 em diante. Gabarito, então, letra C de Charlie. Quais são as vantagens do LibreOffice? Bom, de uma maneira geral, a primeira vantagem é para o bolso. Por que para o bolso? A economia financeira, porque ele pode ser obtido gratuitamente. Essa é uma grande vantagem. Outra grande vantagem é o fato de ele ter o código-fonte aberto. E por isso, poder ser estudado, modificado, adaptado para rodar melhor em um determinado sistema. Então, a principal vantagem, gente, não tem como não ponderar a vantagem econômica, inclusive para o serviço público, né? Então, quais são as vantagens do LibreOffice? Software pago? Horroroso. Sem taxas de licenciamento. Sem taxa de licenciamento. Vamos para outra. Poucas taxas de licenciamento. Não. Sem taxa de licenciamento. Então, a primeira opção, eu já eliminei a letra A. E eliminei também a letra D de delta. Logo de cara. Letra B. Sem taxas de licenciamento.
Legal. Código aberto. Isso é fato. O que é ter o código aberto? Ah, tem gente que me pergunta isso. Me ajuda. Se eu quiser vender Coca-Cola, eu tenho a fórmula da Coca-Cola? De jeito nenhum. Ninguém tem a fórmula da Coca-Cola. A Pepsi é até parecida, mas não é igual. Então, é um segredo aquilo. Divulgam o produto, mas não dizem como aquilo é feito. A fórmula a gente não tem. Pelo menos é o que eu imagino. Da mesma maneira, a Coca-Cola tem uma fórmula, os remédios têm fórmulas e são protegidos por patente. Não é? Então, até bolo pode ter um remédio. Será que... Ah, agora tem um monte de loja de bolo. É, loja de bolo, loja de bolo, loja de bolo. Tem uma fórmula ali, né? Tem uma receita de bolo, receita. Então, a pessoa vende o bolo, ela não é obrigada a te passar a receita. Agora, os programas, eles também, quando são comprados, são obtidos dessa forma. O cara te entrega o programa, mas ele não te diz como fez. Eu vou contar um segredo para vocês. Há 23, 24 anos atrás, eu vendia programas para locadora, para oficina, eu fazia programinhas também. E eu vendia só executável, né? Eu vendia o programa para aquela empresa e dava executável para eles. Qualquer alteração que eles precisassem fazer, eles tinham que me ligar e eu cobrava. Todas as modificações eu cobrava. Era caro. Bom, isso é ruim. Quando eu digo para você que o programa tem um código aberto, eu estou te dando a segurança que se ele tiver algum problema, você pode estudar ele, modificar e melhorar. Que ele vai ser sempre o quê? Livre. O que garante que ele vai ser sempre livre, na verdade, é uma licença pública chamada GPL. Um assunto abordado no vídeo de noções de software livre. Legal? Agora, todo software livre tem um código-fonte aberto. Isso é um fato. Então, ele tem um código aberto. Ele não tem um código fechado. Código fechado, letra C está errada. Sem taxa de licenciamento, código aberto. Vamos ver agora. Letra B, monoplataforma. E a letra E, multiplataforma. Quem ganha aí, gente? Monomulti. Multiplataforma. Por que ele é multiplataforma? Bom, eu tenho LibreOffice. Ele não tem um código-fonte aberto? Então ele pode rodar no Windows. Ele pode rodar no Linux. Ele pode rodar no Android. Gente, se ele tem um código-fonte aberto, ele pode ser compilado, expressão estranha, ele pode ser preparado para rodar sobre qualquer plataforma, seja sobre o Windows, sobre Linux, seja sobre Android, seja num smartphone, seja num tablet, num desktop, laptop, seja num mainframe, que é um computador de grande porte. Então, multiplataforma. Gabarito aí é o quê? Letra E. E aí, você vai aprender que ele tem extenso suporte de idiomas, tem tradução para vários idiomas, interface de usuários consistente. O que é uma interface? É a tela propriamente dita, né? O que está entre o usuário e a máquina. Integração, granularidade, compatibilidade com arquivos sem dependência do fornecedor. Aí, na leitura da letra E, haverá dúvidas. Professor, o que é granulidade? Ainda bem que a gente tem um material de LibreOffice disponibilizado, um material, entre aspas, oficial do LibreOffice. Se você jogar no Google a apostila de LibreOffice, você consegue baixar uma apostila desenvolvida pela própria instituição que mantém o LibreOffice. É? Sim. Vamos fazer. Observem, apostila LibreOffice. Guia de introdução ao LibreOffice. Essa apostila, ela é o nosso documento com melhor legitimidade aí para
conhecimentos teóricos acerca do LibreOffice. Professor, mas ela é da versão 5. Versão 6, versão 5, tranquilo. Se eles lançarem uma outra, melhor para todo mundo. Senão a gente fica com essa daí mesmo. Eu só estou querendo mostrar que há um material, um documento em forma de manual aí, que serve de referência para a gente. Quando nós estudamos a parte de segurança da informação, por exemplo, a gente tem a cartilha, né, a cartilha do CERT.br, a gente tem as normas da ISO, 27001, 27002. Toda disciplina tem um material teórico de referência. No Linux, eu gosto muito do Guia Foca. Guia Foca é uma outra apostila que vocês podem baixar caso estejam estudando Linux. Agora, pegando aqui a apostilinha, vocês vão constatar, olha aí, equipe de documentação do LibreOffice. Essa apostilinha é bem legal, ok? E aqui nós temos a referência do autor. Vê se o autor da questão, o examinador, não tirou daqui. Olha o que nós temos aqui. Vantagens do LibreOffice. Olha o que a banca colocou. Vantagens do LibreOffice. Aí, sem taxa de licenciamento, código aberto, monoplataforma. Sem taxas de licenciamento, software livre, código aberto, multiplataforma, extenso suporte a idiomas, interface de usuário consistente. Olha lá, todos os componentes possuem uma aparência semelhante, ou seja, o botão do salvar vai ser igual no Writer, no Calc, no Impress, o que faz com que seja mais fácil de usar e controlar. O que é bem óbvio, né? Tu imagina se em cada aplicativo do LibreOffice o botão de imprimir fosse diferente. Então, a interface tem que ser consistente. Integração. A integração é uma característica muito legal do LibreOffice. Olha que bacana. Olha que legal. Vamos entrar no Writer. Olha o que eu posso chamar de integração aqui. Estou batendo um texto. Aí, aqui eu tenho um botão do novo. Observa comigo. A interface não é tão difícil. Ela parece com o Office velho. Quem é mais antigo pode até, né, ter uma certa afinidade com essa interface, porque o Word 2003 era assim. Esse botão, então, corresponde ao novo. Se eu clicar nele, ele vai criar um novo documento de texto. Agora, olha que bacana. Tem uma setinha do lado do novo. Se eu escolher clicar na setinha, ele abre para mim planilha, apresentação, desenho, fórmula. Então, eu consigo, estando no Writer, criar uma planilha. Eu consigo, estando no Calc, criar uma apresentação. Isso não existe na Microsoft. Se eu estou no Word, se eu quiser criar uma planilha, eu tenho que ir lá em iniciar e entrar no Excel. Entrar no PowerPoint. Já o LibreOffice, ele tem essa característica de integração. É bem legal, né? Voltando. Granularidade. Ainda bem que eu falei certo, a questão que trouxe errado, mas tudo bem. Granularidade. Se você muda uma opção, isso afeta todos os componentes. Entretanto, as opções do LibreOffice podem ser ajustadas em nível de componentes do documento. É a teoria. Compatibilidade do arquivo, sem qualquer dependência do fornecedor, olha lá. Porque ele usa formatos abertos. Galera, então, o examinador retirou a questão dessa apostila de LibreOffice, né, que é, entre aspas, um material bem relevante para a gente e muito grande. Gabarito aí ficou o que, gente? Monoplataforma está errado. Poucas taxas de licenciamento. Gabarito, então, ficou letra E. Vamos que vamos. É óbvio que eu coloquei para vocês nos slides os trechos da apostila que são
usados na questão anterior para documentar, para vocês terem um referencial teórico, ok? Mas saibam que isso foi um print do nosso guia de introdução ao LibreOffice. A capa do material está aí, só baixar gratuitamente através do Google. Vamos que vamos. LibreOffice.org é o site onde você vai baixar tanto o aplicativo quanto a documentação. Então, fechamos essa parte introdutória acerca do LibreOffice em geral. Beleza? Vamos que vamos, galera!